Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldin. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 11 de junho. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo de Davi, número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva-o por ter ouvido as suas súplicas. Salmo de Davi, número 28. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para os que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Salmo de Davi, número 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força.
Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Salmo e canção na dedicação da casa. Salmo de Davi, número 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém? Você ouviu a leitura do dia 11 de junho. Você ouviu a leitura dos Salmos 27, 28, 29 e 30. Eu quero fazer um comentário rápido aqui do Salmo 29. Tem alguns versículos aqui deste Salmo que eu acho muito importante. Eu já fiz até uma mensagem sobre o Salmo 29, que diz que a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Olha só. Quando você ouve aquele barulho do trovão no ar, no céu, você não acha uma coisa muito impressionante? Você não fica assim meditando que barulho, quem poderia fazer este barulho? Talvez a ciência dê uma outra resposta. Mas a Bíblia diz que a voz do Senhor se ouve no trovão. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. E outro versículo aqui que eu acho de uma importância tremenda. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Você que está ouvindo essa leitura,
Eu não vou falar onde houve há poucos dias atrás um incêndio numa igreja, mas Deus só permitiu, por razões pelas quais eu desconheço, uma igreja que poderia ter sido incendiada em 5 minutos, por causa do teto e das cadeiras de plástico. Mas Deus só permitiu o fogo no púlpito. Então, Neuza, eu estou falando que pelo que eu leio aqui na Bíblia, no Salmo 29, no versículo 7, que a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, eu tenho certeza que Deus, ele, naquela hora que aquele fogo incendiou aquele local, por permissão de Deus, só foi incendiado o local do púlpito, as cadeiras e parte do teto. Mas a igreja o fogo poderia ter lambido todo o teto, todas as cadeiras, poderia ter destruído tudo em 5 minutos. Mas eu creio que naquela hora Deus estendeu a sua mão e disse: eu só vou permitir o fogo aqui nessa área, pelos motivos, as razões, os motivos, eu, Neuza, humana, desconheço. Mas eu fico na palavra de Deus, que quem separou esta labareda do fogo, fez separação entre o púlpito e a igreja, foi a mão de Deus, foi a voz de Deus. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Eu fico assim, eu me emociono com uma coisa dessa, porque o mar e o vento obedecem à voz de Deus. A Bíblia nos diz que numa tempestade muito violenta, que os apóstolos estavam no barco e o Senhor Jesus deu ordem ao vento, ao mar, à tempestade, ali que acalmasse tudo. E de repente acalmou e houve bonança, houve paz naquele mar, no Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, né? Não é um mar de água salgada. Mas a Bíblia diz o Mar da Galileia, Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíade. Então tem vários nomes, mas vamos ficar no Mar da Galileia. E ali o Senhor Jesus acalmou, e os discípulos assustados disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, amados irmãos, se o vento e o mar, o trovão, o relâmpago, a chuva, o gelo, a neve, obedece a Deus, a labareda do fogo também obedeceu a Deus ali, naquela igreja, quando somente o fogo destruiu a parte do púlpito da igreja. Então eu creio que foi a mão de Deus. Fica aqui o meu abraço, meu muito obrigada, e incentivo você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini, se assim você desejar. Um grande abraço e Deus te abençoe.